Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Programa da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, diretamente dos estúdios integrados Cobra TV, CAD SP, Web TV. Boa noite aos colegas apresentadores, Anderson e Alexandre. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma noite com vocês. Espero que vocês curtam. A gente sempre procura trazer conteúdo, pessoas renomadas do direito. Temos aqui o doutor hoje que vai ser uma ótima conversa, tem muito conhecimento para passar para a gente. Mandem as perguntas, compartilhem. Conto com vocês aí na live. É isso aí, pessoal. Boa noite, eu sou Alexandre Guilardi. Hoje a presença ilustre, né, Dr. Luiz Longo, tem muito aí a colaborar, ensinar pra gente. Com certeza esse 14º programa nosso vai ser muito especial. Então acompanhe aí. É isso aí, como a Ale já disse, hoje é o programa de número 14, eu sou o PH. Nosso entrevistado de hoje é o advogado, Dr. Luiz Antônio Ribeiro Longo. Ele foi delegado de polícia, hoje advogando, colega da 103ª subseção da OAB Vila Prudente. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras de recepção. Não sei nem se eu mereço tudo isso, mas eu agradeço. Estou aqui que eu puder colaborar com vocês e tentar trazer um pouquinho mais de informação, ou até tirar alguma eventual dúvida, estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. E temos já gente online aí, Oliveira? Temos a Valéria Cristina. Boa noite, Valéria. Boa noite, Valéria. Boa noite aí. Roseli, Tiago Fagundes. Mãe do Tiago Fagundes também. Boa noite a todos. Pessoal, vão mandando suas perguntas aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a advocacia na delegacia de polícia, um pouquinho sobre polícia judiciária e, lógico, mais voltado aí para os advogados, colegas advogados. Antes de mais nada, antes de vocês enviarem suas perguntas, a gente vai conversar um pouquinho, pedir para o Dr. Longo se apresentar, falar um pouquinho da trajetória, um pouquinho da história dele, da época que ele foi delegado de polícia, hoje advogando. Então, doutor, fala para a gente aqui, para o público, um pouquinho aí, como foi sua formação, quando o senhor foi delegado, atuou como delegado de polícia aqui no estado de São Paulo e quando voltou a advogar, né? Bom, a minha formação em Direito foi em 1985, pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. E nos primeiros 6 anos como advogado, eu atuei muito na área civil e área comercial. Mas dentro de mim eu trazia um desejo de atuar mais na área criminal. Eu sempre fui apaixonado pelo ramo do direito penal, então eu tinha essa vontade de me dedicar um pouquinho mais. Bom, conheci de uma forma razoável a área civil, a área comercial, e acho que me decidi que realmente o que eu buscava dentro da carreira era a área penal. Então comecei a estudar, na época fiz o concurso e fui aprovado em 1991 para delegado de polícia. Aí a minha carreira dentro da Polícia Civil de São Paulo, né, como de todos os colegas delegados, é muito dinâmica. Uma hora nós estamos num distrito policial, depois nós estamos numa delegacia especializada. Então passei por vários lugares em São Paulo, fora da capital também, e isso trouxe uma bagagem muito grande, né? A gente aprende e principalmente a gente traz agora no espírito do direito, né, do advogado que hoje eu sou, como estar sentado do lado de lá da mesa, no momento da apuração. Então a gente pode hoje tentar trazer um pouquinho mais ou trocar uma ideia de uma forma mais apropriada com os advogados, porque muita gente acredita que advogar na área do inquérito policial, na polícia judiciária, ou é uma coisa assustadora, as pessoas não se sentem à vontade, os advogados se sentem à vontade, ou outros até negligenciam a fase inquisitorial. E eu vou tentar tirar um pouquinho
dessa ideia, das duas ideias da cabeça de todo mundo. Bem bacana. E boa noite aí a PS Paula, está assistindo a gente, a Dani Martins, um beijo. E o Antônio Fagundes de Mello, pai do Thiago, a gente está torcendo pela sua recuperação. Melhoras aí. Senhor Antônio, se recupera rápido da mão aí. Estamos torcendo aí pela sua recuperação. Luca Motoca também tá ao vivo com a gente aqui. O Zelão tá ao vivo. Aí manda um abraço pro Zelão, Oliveira. Um abraço, Zelão. Zelão, presidente do nosso Conseg aqui, da 70DP. Um abraço, Zelão. Falando em Conseg, doutor, o senhor participa agora bastante, né, dos Consegs. Qual hoje Conseg que o senhor atua mais, está visitando? Inclusive hoje tinha a reunião do Conseg Vila Prudente, né? Eu recebo sempre o convite deles, mas infelizmente segunda-feira a gente apresenta o programa bem na hora das reuniões. Ultimamente eu não estou mais frequentando. O senhor está frequentando bastante as reuniões. Os Consegs, ultimamente, eu não tenho frequentado muito, porque a nossa dedicação dentro da 103ª subseção hoje, até um sonho antigo do nosso presidente, do Dr. Sidney, é tentar trabalhar em prol da região da Vila Prudente em ter uma DDM na área. Então, a nossa atuação hoje está sendo mais a nível político em tentar trazer alguma coisa nesse sentido para cá. Existem as limitações, existem as dificuldades, mas nós não esmorecemos, não. Nós continuamos na luta. Agora, com relação aos Consegs, Paulo, é importante dizer que é essencial para as regiões, os representantes do Conseg ouçam as demandas da população. Porque como delegado de polícia, se me permite, na época eu era membro nato dos Consegs da região onde eu atuava. E eu fazia questão de estar presente, porque as pessoas trazem a real necessidade do que está acontecendo na região. A gente não fica preso a uma mera estatística, um número que venha de um levantamento feito. A gente ouve das pessoas o que está acontecendo. Então, um apelo até que eu faço aos Consegs. Ouçam com atenção as demandas da população. E a população compareça aos Consegs, levem suas necessidades ao presidente do Conseg, aos policiais que estarão presentes lá, o comandante do batalhão da PM ou da companhia da PM vai estar presente, o delegado de polícia da área, o comandante da GCM e às vezes até outros órgãos públicos. CD, né? Então é muito importante isso. Bem bacana. O Oliveira, né? Eu faço parte aqui do Conseg Sapopemba, aqui da diretoria, e o Conseg aqui Sapopemba é muito atuante, né, também. O novo subprefeito Rosiel que chegou aqui da região, a gente inclusive quer trazer ele aqui também no programa. Então essa reestruturação que teve aqui no Conseg Sapopemba é muito ativo. É um Conseg muito forte que está se tornando aqui na Sapopemba. Junto com a Polícia Militar, o pessoal do 19º Batalhão, acabou com os pancadões da região, está dizimando, acabando totalmente com os pancadões, com o baile funk, a segurança nas escolas, com ronda, está muito bacana o Conseg aqui, e recebendo diretamente as demandas da população, e eu vejo de perto, a gente está na diretoria, pega as demandas, o Zelão, que é o presidente, o argentino, né? Um dos diretores, eles vão na CT, vão na Polícia Civil, ficam em cima do coronel do batalhão, que é muito receptivo para poder cobrar as demandas, é muito ativo, consegue aqui. Só fazer 2 comentários, Paulo, para quem não sabe, né, DDM, né, que o doutor comunicou, né, essa briga aí que a gente está tentando trazer para a região, é a Delegacia da Mulher. Delegacia de Defesa, né, da Mulher. De Defesa da Mulher. E o Dr. Luiz Longo é presidente da Comissão de Segurança Pública da 103ª da OB Subseção Vila Prudente. Gaguejei aqui. E mais um detalhe, né, do Osiel. Osiel, queremos você aqui, hein? Não foge não do convite. E complementando o que o Oliveira falou, eu quando participava das reuniões, o pessoal leva não só demanda de segurança, acaba virando um pouquinho de zeladoria, né, do bairro. Então, assim, às vezes um problema de segurança, que aparentemente é de segurança, pode ser às vezes só um problema de zeladoria, um lugar escuro que dá aquela insegurança, às vezes é só colocar uma luz, colocar alguma coisa para ilume, a própria prefeitura. O bom que você falou é o direcionamento da população, o que reclamar, aonde reclamar. Exato. Isso é bacana, a pessoa acaba conhecendo aonde reclamar para pedir para ilume, para pedir para arrumar uma praça. A única subprefeitura que eu vejo que deu uma separada nisso é da Vila Prudente, né?
A da Vila Prudente, além de ter a reunião do Conseg, ela tem uma reunião de zeladoria que acontece na subprefeitura, acho que, se não me engano, a primeira quarta-feira do mês, acho que é toda a primeira quarta-feira do mês, se não me engano, né? Que é bem bacana participar bem bacana também esse da também. prefeitura, inclusive a gente conseguiu lá no Largo da Vila Prudente através dessa reunião, através aqui dessa só reunião. fazendo através dessa reunião, colocar um farol no Largo da Vila Prudente, que a hora que fechava o farol da Rua do Orfanato lá para o Largo da Vila Prudente, quem fosse atravessar não tinha tempo. O farol que desce da igreja Santo Emídio ali, passa 3, 4 carros e já fecha. Então o pessoal não deixava o pedestre passar, o pedestre tinha que passar correndo, e ali tem muito idoso, porque é do lado da igreja, é do lado do posto de saúde, né? Então a maioria ali é idoso e criança que atravessa, era um perigo. Então, através dessa reunião de zeladoria, a gente fez o pedido, foi atendido, logo o semáforo de pedestre vai estar lá. Voltando ao assunto agora, a gente saiu um pouquinho do assunto, enquanto o pessoal não manda pergunta. Doutor Longo, conta um pouquinho para a gente já teve a oportunidade de algumas palestras com o doutor Longo, que são sensacionais lá na subseção, fazer esse bate-papo, uma roda de bate-papo lá, não chega nem a ser uma palestra, né? Uma roda de bate-papo, e o doutor Longo contou umas histórias legais para a gente, de como surgiu tanto o advogado quanto o delegado de polícia, né, em suas épocas diferentes. E o senhor consegue fazer um resumo, o pessoal entender mais ou menos, doutor? Eu consigo. Eu acho importante sempre abordar esse aspecto, porque mostra para as pessoas que tanto o delegado de polícia quanto o advogado não surgiram por acaso. Tem uma história e um motivo pelos quais eles surgiram, né? Vamos começar pelo advogado. O advogado, surgiu essa figura no direito romano, uma coisa bem antiga, uma história lá de trás. As pessoas que eram componentes, né, o povo do Império Romano, lógico, tinham suas demandas, né, tinham seus desacertos, suas necessidades em discutir direitos. E existia uma limitação cultural e de conhecimento de legislação por parte do povo. Então era facultado ao cidadão romano chamar uma pessoa para que discutisse em seu nome aquilo que ele pleiteava. Era o advocatus, que era aquele que é chamado, uma tradução do latim seria aquele que é chamado. Então, a partir daí, né, tá óbvio, se tornou o advogado. Então, o advogado é aquela pessoa que era pensada dentro da sociedade para discutir um determinado direito em nome de alguém. Aí eu acho que começa a ficar bonita a história do advogado, porque se ele é pensado dentro dessa sociedade para discutir alguma coisa, é porque ele tem algum tipo de diferencial, no mínimo um conhecimento específico sobre determinado assunto que possa beneficiar ou trazer justiça àquela da demanda do seu patrono, né, da pessoa que recorreu a ele. Então, isso hoje espelha a importância do advogado dentro da sociedade. O advogado, por si só, a presença do advogado, já se espera dele que ele tenha uma postura diferenciada, que ele seja uma pessoa que tenha argumentos suficientes e entenda o direito também da outra parte, para saber as limitações da discussão e para poder chegar a um ponto de equilíbrio de justiça. Então essa é a beleza da carreira do advogado, que eu vejo. É uma pessoa diferenciada dentro da sociedade. Agora, com relação ao delegado de polícia, a história já é bem mais recente, né? Acho que 1871 foi criada a Intendência Geral de Polícia no Brasil. A Intendência Geral de Polícia era comandada por um desembargador. Então, olha só, aqui um parênteses, né? A importância já vem desde lá de trás do início da criação da Polícia Judiciária em separar quem investiga daquele que julga. Isso é muito importante colocar, né? Porque aquele que julga, ele está isento da apuração, ele não faz parte da apuração. Ele autoriza ou não, ele fiscaliza aquela apuração, mas ele não faz parte dela, ele não determina o que deve ou não ser feito na apuração. Então, criada a Intendência Geral de Polícia, o desembargador tinha que nomear pessoas para que elas fizessem ou liderassem a investigação.
Dada a extensão territorial do Brasil, não é fácil, né? Ainda mais naqueles tempos, imagina as limitações de comunicação que existiam. O que o desembargador fazia? Ele delegava a função investigatória a certas pessoas, que foram os delegados. A partir daí, a história, né, tem suas ramificações, mas eu acho que basicamente é isso. A origem vem lá de trás, de 1871. E dentro, desculpa só me prolongar, dentro dessa Intendência Geral de Polícia, também à mesma época, foi criado pela primeira vez o inquérito policial de forma escrita. Existia como ele deveria funcionar. Tinha que ser, as diligências tinham que ser reduzidas a escrito, uma série de normas no início do inquérito policial. E já naquele tempo existiam duas formas de apuração, que era a devassa. A devassa, quando não existia elementos que indicassem autoria, ou faltavam elementos de prova, então tinha que ser uma investigação um pouquinho mais aprofundada. Sim. E a querela. A querela, uma grossa comparação com hoje em dia, seria um termo circunstanciado. Alguma coisa mais simples que basta recolher ali algumas informações e submeter ao magistrado. Então existiam essas duas figuras já também. Bem bacana. Temos perguntas aí, Oliveira. O Tiago Fagundes aqui perguntou qual o procedimento para se tornar um delegado de polícia. Travou, meu travou, deixa eu deixar. Não tem problema, o nosso está rodando tranquilo aqui. Agora abriu. Voltou, tinha travado, voltou. Tem 3 perguntas, né, que o meu tinha travado. Qual o procedimento para se tornar delegado? Boa. Bom, hoje a necessidade de ser bacharel em Direito, ter uma experiência jurídica de pelo menos 2 anos e se submeter a um concurso público que tem títulos, que tem conhecimento geral de direito, inclusive um exame oral, e a partir da aprovação vai ser nomeado, empossado delegado de polícia, passa... Agora, eu não tenho certeza se o curso hoje é de 90 ou é de 180 dias na Academia de Polícia. Formado como delegado na Academia de Polícia, recebe designação para um distrito policial. E tem uma fase probatória, né? Ele tem que passar por uma fase probatória de aprovação para ele poder se estabilizar como delegado de polícia, né? Assim, acho que não só o delegado, mas como todos os funcionários públicos. Acho que aquela questão que fala de delegado titular, né? Não é nem isso. Depois de um tempo ele empossado, trabalhando nas delegacias, tem um prazo que ele para probatório mesmo, para ele comprovar. Não pode ter nenhuma falta grave, não pode ter nenhum... Esse é chamado estágio probatório. Ele é de 3 anos. Nesses 3 anos, o funcionário recém-nomeado, pode ser o delegado de polícia, pode ser o procurador de Estado, é generalizada essa necessidade. Em 3 anos ele tem que comprovar que tem capacidade técnica para exercer aquela função e não cometer nenhum tipo de falta disciplinar que possa levá-lo a ser demitido. A partir do transcurso desses 3 anos, ele recebe a estabilidade no cargo. Eu ia fazer uma pergunta dentro da pergunta que a Valéria fez aqui. Sobre um advogado, delegado ou juiz podem ter problemas com a justiça. Acho que tem 2 questões. Uma para se tornar, acho que não pode, né? E depois, se ele tiver algum problema com a justiça, ou responder algum processo, ele pode perder o cargo, algo assim. Acho que é nesse sentido que ela perguntou, né? Um dos requisitos básicos para esses cargos é a reputação ilibada. Essa reputação ilibada, ela abrange tanto a esfera particular da pessoa, não pode ser uma pessoa dada a escândalos, né, que tenha se envolvido em situações delicadas que sejam contra a moral, bons costumes, e muito menos tem antecedentes criminais. Então, qualquer tipo de problema que a pessoa tenha, provavelmente ela vai ser barrada na hora da aprovação no exame social. Inclusive hoje as redes sociais entregam muito, né, a vida pessoal das pessoas que agora
né, tudo vai para as redes sociais. E eu vi falar também numa outra palestra com outro delegado de polícia que falou que um aluno até do curso que ele fez, lá onde eu faço até o curso do Picote, que ele teve problema com a carteira dele foi cassada por excesso de... Ele tinha muito excesso de velocidade, muita multa de trânsito. E deram uma barrada nisso na hora da investigação social toda dele, por conta da carteira dele ter sido cassada. Por quê? Porque viram que no trânsito ele era totalmente imprudente, né? Então, tudo isso conta. Fora que eles vão lá nos vizinhos, conversar com seus vizinhos, conversar com gente próxima ali para saber da sua vida mesmo. Perguntar se você consegue conviver em sociedade. Se o delegado até brincou, né? Ó, começa a dar bom dia pros seus vizinhos. Eu falei, na palestra até brincou, né? Começa a cumprimentar seu vizinho, você que quer ser não só delegado de polícia, ou entrar para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Militar, qualquer polícia, começa a ser gentil com os vizinhos. Essa investigação social, ela existe, é rigorosa e é feita pela corregedoria. Existem visitas, realmente é feito um levantamento. Então, a pessoa não vai conseguir disfarçar muito, não, se ela tiver algum tipo de problema. E um pouquinho antes da gente começar o programa, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, o senhor até falou que hoje em dia a corregedoria está mais ativa, né? Ela tá pegando no pé mesmo, não está... Sim, já é de alguns anos para cá, né? A corregedoria, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem sido muito atuante. Antigamente, a corregedoria, ela esperava ser provocada por algum momento, por alguma situação, por uma denúncia, alguma coisa, para agir. Mas nos últimos anos, a corregedoria se tornou proativa. Ela se antecipa, ela fiscaliza, ela analisa os funcionários sem que o funcionário saiba, independente de motivo. Ela acompanha a vida funcional da pessoa. A evolução patrimonial, por lei federal, de todos os funcionários públicos é controlada também pelas corregedorias através da entrega anual da cópia do imposto de renda de cada funcionário. Então, hoje, quem tiver algum tipo de má intenção em acessar o serviço público para ter algum tipo de vantagem, ele vai ter uma vida muito curta, porque as corregedorias, as fiscalizações, principalmente hoje por meios eletrônicos, elas são muito eficientes e presentes no dia a dia das pessoas. Então, é uma coisa, e eu acho muito válido isso, porque afasta as pessoas que estejam mal intencionadas em acessar o serviço público. Gostaria de fazer uma pergunta, Paulo? Pode. Nosso público é formado por muitos acadêmicos de direito, porém também temos público de outras áreas, que não o direito, né? Então, gostaria de fazer uma pergunta com sentido duplo, né? A importância do advogado participando do inquérito policial e para o cliente também, para o cidadão também, que às vezes é chamado para depor ou ser interrogado. Qual a importância de ele já ter um advogado desde o início na fase do inquérito policial? Essa pergunta é importante, até aquilo que eu falei no começo, né? Tem que ser valorado de acordo com a sua eficácia o inquérito policial. Eu vou começar aqui da época da escola, como tem muitos acadêmicos, né? Então eu acho que os acadêmicos vão me dar razão. Nas faculdades, é reservado muito pouco espaço para se ensinar como funciona o inquérito policial. O inquérito policial é mencionado mais ou menos de passagem. Os professores não se aprofundam no inquérito policial. E existe uma máxima que a gente ouve muito, eu não sei se hoje ainda se ouve isso nas faculdades, mas na época que eu estudei, em 1980 e pouco, a gente ouvia muito isso, que o inquérito policial é mera peça informativa. Ouve até hoje. Ouve até hoje. Tudo bem, vamos pegar, por que isso é ouvido? Ele é mera peça informativa? Ele é. Por quê? Porque não depende a denúncia de um inquérito policial, da existência de um inquérito policial. O dominus litis, que é o dono da ação penal, que é o Ministério Público, ele pode denunciar uma pessoa com base em uma série de fatores que substanciem, que deem base àquela denúncia, independente da existência do inquérito policial. Só que o inquérito policial, ele é fundamental para diversos tipos de apuração, que não há outro meio de se apurar senão através do inquérito policial.
Então, é meio falacioso se acreditar que ele é mera peça informativa. Ele pode ser porque ele não é necessário para a denúncia, mas ele é fundamental para a apuração da verdade real, não para a verdade formal. O acadêmico entende o que eu estou dizendo. Falando da verdade real, ele é fundamental para a apuração. Muito bem. Instaurado o inquérito policial, que o Código de Processo Penal também dedica muito pouco espaço, de igual forma as faculdades, ao inquérito policial, deve ter ali o artigo 5º, né, que fala alguma coisa, o artigo 6º, que dá mais ou menos como deve proceder a autoridade policial, não deve fugir muito disso. Né? Ele é um procedimento que, instaurado, começa a trazer para o seu bojo todas as informações necessárias ao deslinde daquela situação. Então, o advogado, desde o início, ele tem que saber o que está sendo colhido. Eu vou voltar um pouquinho, a gente vai falar hoje até uma coisa que está bem em voga aí, da ampla defesa, né? Do contraditório. É uma pergunta polêmica que eu ia deixar para o final. Aqui, Da ampla, é isso aí. da ampla defesa e do contraditório. Muito bem. Exatamente, que é a discussão do momento. A ampla defesa, ela diz respeito à ampla defesa. A própria expressão traduz o que quer dizer. É uma defesa em todos os níveis. Então, há defesa no inquérito? Há, mas não há o contraditório. Isso não pode existir. Contraditório é feito no processo. No inquérito é inquisitorial, mas não exclui a defesa. A defesa pode atuar no inquérito policial desde seu início, trazendo testemunhas, solicitando a autoridade que produza determinada prova através de perícia, através de diligência. Pode. Se for uma diligência plausível, cabível, necessária e não for atendida pela autoridade, cabem recursos ao magistrado. Em São Paulo, no caso, nós temos o DIPO, que é um departamento do Fórum de Inquéritos Policiais, que cuida dos inquéritos policiais. Esse magistrado vai receber essa reclamação, ver se existe fundamentação e ele pode compelir o delegado a efetuar aquela diligência que foi pedida. Então, não vai haver cerceamento de defesa. Então, olha a importância da atuação do advogado desde o início. Imagine, eu vou fazer uma comparação, o senhor advogado, o cliente recebe uma notificação para comparecer a uma audiência forense, dia tal, às 14 horas. Muito bem, o que ele faz? Ele combina com o cliente, dia tal, 14 horas, vamos ao fórum. Ele chega no fórum, na audiência, apresenta o cliente dele, todas as consequências jurídicas, judiciais, processuais vão recair sobre o cliente dele, porque ele está presente, está tendo ciência do fato, só que ele não sabe do que se trata nem o cliente. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E não deve acontecer, e eu duvido que algum dia tenha acontecido na esfera processual. Então, por que aconteceria na esfera inquisitorial? Por que o advogado faria isso? E por incrível que pareça, eu falo da minha experiência de quase 30 anos, acontecia. O advogado apresentava o cliente sem saber do que se tratava. Pode ter uma prisão decretada, pode ter uma série de consequências para o cliente, ele não sabe o que vai acontecer. Dá uma vista antes do que está acontecendo. Né? Então, o acesso dele, da defesa, é permitido a qualquer momento no inquérito policial, exceto em casos de segredo de justiça, que ele vai necessitar da procuração. Caso não seja segredo de justiça a apuração, o advogado, por prerrogativa, tem direito a ter acesso aos autos. Então isso é fundamental. Eu não sei se eu respondi a pergunta da Sim, perfeitamente. Mas é fundamental. Até para ele saber, né, doutor, se ele vai pegar o caso, se ele vai poder atender o cliente naquele caso, dependendo do que tiver no inquérito. Perfeitamente. É uma necessidade básica do advogado saber do que se trata. Até para, como disse, saber se aquilo não vai, de repente, contra os princípios dele. Porque ele não é obrigado a aceitar uma causa, ele pode indicar um colega. Mas ele precisa saber do que se trata, até para orientar o seu cliente, ver que tipo de prova ele pode produzir. É muito importante esse acompanhamento do inquérito policial.
Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver se eu só perdi a sequência. Tem umas pra cima, da Valéria, da Thiago, Carol. Já perguntou do procedimento. Tem uma da Carol, né? perguntando sobre a atuação das mulheres. A Valéria tinha perguntado uma também legal, que é quando se um advogado pode precisar de outro advogado para atuar num caso, né? Não necessariamente ele precisa atuar em causa própria, tá? Às vezes ele é especialista numa outra área que não sabe direito como atuar, por exemplo, alguém especialista na área de direito do trabalho tem uma ação penal contra ele, né? Ele pode normalmente contratar também um colega advogado para patrocinar a causa aí para ele. Paulo, você me permite pois não, doutor? Só um parênteses nesse caso? Pois não. Que a gente tem que ver os vários enfoques, né? Vamos olhar por um outro ângulo. O advogado ele pode ser um especialista, eu vou até a minha área, em direito penal. Ele está respondendo um processo criminal. Existe risco da prisão dele. Eu pergunto, aí eu vou inverter aqui a posição, em vez de responder, eu vou perguntar. Ele teria equilíbrio emocional suficiente para atuar em defesa própria? Nós temos que ver... Acho bem difícil. É complicado. A gente tem que pensar um pouco nesse aspecto. Então, se fosse para a gente responder, qual a melhor indicação? Contrate um colega, troque ideias com o colega. O seu colega vai te representar e você cobra dele as posições, sugere posições, mas você não vai tomar nenhuma decisão passional dentro de um processo. As decisões processuais, inquisitoriais, dentro do inquérito policial, elas têm que ser cobertas de razão. Elas não podem ser emocionais. Qualquer atitude emocional... eu vou fazer outra comparação aqui, vocês me permitem. Não sei se eu vou me tornar um chato aqui nas comparações. Imagina. O médico não vai fazer o transplante de coração do pai dele. Vamos fazer isso? Vamos usar essa comparação? Por que o advogado atuaria em determinadas causas sem paixão, sem emoção, que possa lhe prejudicar? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É verdade. Aí ela pergunta aqui o que leva um profissional da área jurídica a perder o diploma é uma falta. Uma falta muito grave, né? Tem que abrir um processo administrativo, sendo condenado aí num processo administrativo, né? Uma falta ele pode é feito inclusive pela OAB na comissão de ética, né? Público, conhecemos muito bem. Pode ter uma demissão. Aí ela pergunta, um ex-criminoso não pode ser? Eu respondi para ela que não. Não, ele não vai passar na investigação social. Não vai passar, cometeu crimes, não é compatível com a função. Ela perguntou se ia ser delegado pro doutor? Ela perguntou para delegado, para juiz. Do que a gente tava até para advogado mesmo. Ele não vai fazer a inscrição na hora. Não, o advogado tem. Condenação, o advogado tem como. O trânsito julgado, cumprindo pena, não, né? Depois de reabilitado, dá para fazer. Aí eu não sei em carreira pública, o doutor não sei poderia responder. Eu vou responder pela lógica legal. Um dos requisitos, conforme eu disse há alguns minutos atrás, é a reputação ilibada. Ele não fala em ser reincidente criminal ou em ter processo, tal. Ele diz reputação ilibada. Se a pessoa já teve condenações tempos atrás, teve comportamentos que seriam contrários aquela função pública que ele vai exercer, eu acredito que ele não seja aprovado na investigação social. Mas essa é uma posição minha, interpretando a colocação da reputação ilibada, porque isso abre um leque bem grande, né? Mas pelo que a gente escuta nas palestras dos próprios delegados que se formaram agora recentemente, eles falam que tem alunos do curso deles reprovado porque tem foto com alguém fumando maconha, com alguma coisa excesso muito mais bebida, simples, ele já é reprovado. No processo, com certeza. Porque o certame aqui ele é bem concorrido também, então assim, para excluir, a coisa mais fácil do mundo é excluir alguém do concurso, porque a concorrência é grande do concurso. A gente não sabe em outros estados, enfim, São Paulo parece que funciona mais ou menos assim, difícil ser aprovado com algum problema, principalmente com a justiça. Ela continua perguntando aqui sobre tatuagem. Se um juiz pode ter tatuagem? Pode, um juiz pode ter tatuagem. Inclusive conheço juízes que têm tatuagem, advogados, delegados, enfim. Hoje em dia esse negócio da tatuagem, não atentando, né, doutor, contra a instituição, não vai fazer uma suástica. Eu posso dizer, eu mesmo tenho uma tatuagem, só que é no ombro,
Algo comum, discreto, nada que atente à profissão. Enquanto juiz também, eu assisti um programa legal faça apologia ao crime, a coisa Tinha assim. um programa que eu assistia, agora eu não lembro o canal, que eles faziam tipo aqueles shoppers lá dos Estados Unidos que reforma a moto, só que era aqui em São Paulo. Inclusive um juiz, cara, ele todo roqueiro, barbudo, cheio de tatuagem, andava com uma Harley Davidson, ele levou a moto dele lá pra customizar, né, que fala, ele customizou a moto, e era um juiz de direito aqui do lado de São Paulo, aqui, não lembro se era Mairiporã, acho que era de Mairiporã, um juiz de Mairiporã. Cheio de tatuagem, né, normal. Normal, isso é um assunto meio superado já, né, agora já tá mais... A Roseli de Mello, a mãe do glorioso Thiago Fagundes, perguntou aqui por que as delegacias fecham no final de semana, doutor. Bom, isso é uma ocorrência que se iniciou alguns anos atrás. Agora eu vou falar aqui, né, de conhecimento de causa, por falta de pessoal. Quando eu fui aprovado no concurso público, conforme eu disse, em 1991, isso até 2005 talvez, 2004, acho que 2004, sempre as delegacias funcionavam da seguinte forma: eram um delegado titular, que era o administrador geral da delegacia, o delegado assistente, cuidava de uma parte dos inquéritos policiais e cobria as férias dos delegados de plantão, e 5 delegados nos plantões que atuavam 12 horas, entravam às 8 horas da manhã, saíam às 20. Voltavam no dia seguinte às 20 e saíam às 8 e depois tinham 72 horas de descanso. Esse é o sistema de plantão de antigamente. Muito bem. Os governos estaduais desse tempo todo parou de repor o número de funcionários necessários, tanto os delegados de polícia. Quando eu entrei, só uma comparação, quando eu entrei em 1991 para a Polícia Civil, éramos em 3.500 e pouquinhos delegados no estado de São Paulo. Hoje não chega a 3.500. Aumentou a população, aumentaram os números de distritos, dobrou praticamente o número de distritos. O número de crimes, tudo aumentou muito. E diminuiu o número de delegados de polícia. E o mesmo aconteceu com os escrivães, com os investigadores, com os agentes. Então, não há elemento humano para se suprir a demanda de horário das delegacias. Então, criou-se essa solução alternativa, que às vezes o político diz que não, que isso é... Né? Sempre tem uma justificativa, mas na verdade não tem gente. Então eles criaram essa alternativa, que é de funcionar durante o dia as delegacias e à noite se faz um plantão piloto ou 2 por seccional. Cada seccional tem 10 distritos, 8, 12, depende da seccional. E se faz um plantão de central daquela seccional. Por quê? Por falta de gente. A verdade é essa, não existe outra. Não há um estudo que diga que isso é mais efetivo, mais eficaz do que todas as delegacias funcionando. Isso não existe. É por falta de gente mesmo. E sobre falta de pessoal, né, a doutora Raquel Galinatti, né, na briga que ela tá, que ela fez a passeata, tudo, porque o déficit, se não me engano, é 14 mil homens. Né? Por aí O déficit alguma por cima, só para poder, sim, normalizar. Isso eu sei falar na reposição salarial. Que a gente tem que Exatamente, colocar. Também... Só o déficit pessoal é um levantamento de 14 mil policiais. Falta. É muita coisa. Thiago Fagundes fez uma pergunta bacana aqui, que é o que pode acarretar, no caso aqui ele pôs ao réu, mas é o indiciado ou investigado, né, ainda é fase de inquérito, caso não seja bem amparado na fase de inquérito. Então seria o indiciado aí, o que foi o que o doutor estava falando, né? Caso igual, o pessoal aborda muito quando vai entrar o advogado no caso após a denúncia. Teve denúncia, o advogado entra no caso, né? E esse bate-papo que a gente teve aí do advogado já atuar na delegacia, na fase de inquérito policial. Caso não exista essa atuação, quais são os desdobramentos negativos que pode ter para o indiciado? Olha, de maneira indiscutível é o prejuízo da defesa. Porque a partir do momento
em que haja a denúncia, ela está fundamentada naquilo que foi apurado no inquérito policial. A única coisa que talvez possa salvar um pouco, quando o advogado entrar, é ele tentar fazer alguma prova em favor do cliente dele que não foi feita na fase inquisitorial. E isso só é permitido, por quê? Porque dentro do inquérito policial não existe aquela rotina inflexível como dentro do processo. Não existe preclusão, você pode alegar determinado assunto a qualquer fase do inquérito. Não existe uma fase específica de elaboração de provas. Acabou a elaboração de provas, agora já foram buscadas todas as provas necessárias, vamos para a próxima fase. Não, foram feitas provas, ouvidas as pessoas. Há necessidade de novas provas? Vai fazer novas provas. Não passou a fase. Então, dentro do inquérito, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais efetiva, em benefício daquele que está respondendo o inquérito policial. Porque, conforme a gente disse, não existe o contraditório, só o inquisitório. Mas vamos analisar de uma forma, pela ótica da defesa. Não existe contraditório. Ssó que a cada período de 30, 60 dias, os autos vão à mão do Ministério Público, para que ele concorde ou não com uma concessão suplementar de prazo para diligências, né? Aí o magistrado vai ou não concordar com a posição do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem, por ser o dono da ação penal, ele tem o direito de pedir diligências nesse momento. Tudo bem, o delegado pode até não atender naquele momento, porque ele precisa de um preparo maior de determinadas provas ou diligências antes de fazer aquilo que o Ministério Público está pedindo. Só que o Ministério Público já se manifestou ali. Não havendo nenhum tipo de manifestação por parte da defesa, eu acredito que fica bem evidente a desvantagem da posição do Ministério Público. Não é um contraditório, mas é como se fosse, porque há ingerência do órgão denunciante sem que haja conhecimento e atuação da defesa. Então, é muito importante essa atuação desde o início. E muito importante dizer que já vai estar recebendo honorário desde o início do processo, não precisa esperar a denúncia. A parte melhor, todo mundo espera, né? Mas para isso precisa atuar, né? E só deixando claro para aqueles que não sabem, a pessoa passa a ser réu quando o juiz recebe a denúncia do Ministério Público. Recebeu a denúncia, virou réu no processo. Antes disso, ele é denunciado. Depois da denúncia ele é denunciado, recebeu a denúncia, ele vira réu. Antes disso ele até que eu falei, indiciado. Né? Enquanto o doutor toma uma água aqui, vamos dar uns boa noite, vamos dar uns muita gente pedindo boa noite. Eu vou dar uns recadinhos falar do também. nosso sorteio. O pessoal que está chegando. Fala do sorteio, Oliveira. Um abraço aí pro Renato Lima, Renatão. Rafa Silva, Valéria de Play, Yasmin, minha pequenininha de 8 anos, está assistindo o celular. Boa noite, filha. Tô te vendo lá. Tô te vendo, Papai pai. tá na Toda feliz, ó. Marcos Paulo, Marcos Nunes, Zelão, presidente do Conseg. Pessoal da sala lá, o Victor Vicenzo. Vicenzo é um assunto que o Vicenzo gosta. O Vicenzo está fazendo lá na Barra Funda, né? Na área penal. Na área penal, legal. Bastante pessoal que gosta do penal aqui. Boa noite, Carlos Cobra. Tem muita gente aí, hein? Fala do sorteio de hoje. Já a gente vai soltar a hashtag aí. Vamos lá, pessoal. Hoje o sorteio aqui, como a gente está falando, trazendo um delegado, advogado da área penal, é um mini Vadimeco penal. Tem Código Penal, Código de Processo Penal, tem a Constituição Federal, legislação penal e processual penal, súmulas selecionadas. Tudo isso comentado por grandes juristas aqui como Patrícia Vanzolin, Gustavo Junqueira, Flávio Martins, Guilherme Madeira, Paulo Henrique Aranda Fuller. Então, Paulo Henrique Fuller, grande professor. Cara, grandes professores aqui, juristas da área penal. É um grande material aqui para quem gosta da área penal. Você tem um grande material, um prato cheio para estudar. Eu vou querer, hein? Até eu quero concorrer. com certeza. E vamos de recadinho aqui rapidinho, pessoal. Então, essa semana vamos repetir nosso calendário sazonal aqui. No dia 5
de novembro, tivemos o Dia da Ciência e Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Radioamador, do Técnico em Eletrônica e Dia Nacional do Designer. No dia 6 foi Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil e Dia Nacional do Riso. Dia 7 foi Dia do Radialista. Dia 8 foi Dia do Radiologista e Dia Mundial do Urbanismo. 9 foi Dia do Técnico em Eletrotécnica e Dia do Hoteleiro. Ontem, dia 10, foi Dia do Trigo. Dia do trigo? Dia do trigo, hein? Um prato de trigo para 2 trigos, né? É difícil. E dia 11 hoje, por incrível que pareça, não tem dia nenhum. Vamos criar um dia para hoje. Tem um dia especial hoje. O dia do programa hoje da é aniversário KGSP. do Rodrigo Freitas. Rodrigão, parabéns. Grande abraço aí, Parabéns Rodrigo. aí, Rodrigo. Parabéns pelo seu dia. Pessoal, outro recado aqui. A Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo está com uma parceria com o Metacurso preparatório. Então aqui, inicia agora no dia 30 o curso preparatório para o 31º exame da Ordem dos Advogados. As aulas são das 9 ao meio-dia, né, aos sábados. Com aula às 9 e ao meio-dia, né? O dia inteiro. Não, das 9 ao meio-dia, vai até mais aos tarde, sábados. do meio-dia. Tá, é das 9 ao meio-dia mesmo, né? O Ale já está inscrito. Eu vou estar nessa turma lá, hein? E lembrando que no Meta você não é só um número, lá as turmas são reduzidas, tá? E tem contato direto com os professores. O valor do curso online é 100% presencial pelo valor de um curso online, tá? As aulas são focadas nos temas mais abordados da primeira fase do exame da ordem. Então não perde a oportunidade. Indica o cupom de desconto lá da Comissão dos Acadêmicos de Direito com a hashtag CADSP, está lá no cupom. Esse cupom todo dia, depois do programa, eu vou subir ele no nosso Facebook. Logo antes da live ele vai ficar, né? Depois que sobe o vídeo, ele vai ficar o cupom lá, imprime o cupom, leva, você vai ter 50% de desconto no curso, pagando uma taxa única só, que ainda pode ser parcelado em 12 vezes no cartão. E quem ir no plantão até o dia 30/11, poderá escolher até 3 livros da editora RT, inclusive aquele lá é da Revista dos Tribunais também, ó, bem bacana, é só livro com um professor excepcional. Então você vai escolher de brinde 3 livros, tá? Você escolhe os livros lá dentre os vários que tem, então corre lá para retirar o seu, tá? Maior informação, WhatsApp lá do Metacursos, 945223125, repetindo, 945223125, ou manda um e-mail para contato@metacursos.com.br. Meta com TH, né? Meta com TH, ele passa aqui também no nosso telãozinho lá, ele passa o endereço, não sei se vai dar, tá pequeno, eu vou pedir para aumentar depois lá o telefone e o e-mail, tá? E tem mais recado, Oliveira? Não, é isso aí, vou fazer umas perguntas, tem que pedir pro pessoal subir a hashtag, vai ser o quê? CADSP? Põe a hashtag, sobe a pessoal hashtag que quer CADSP. concorrer ao livro, enquanto a gente faz as perguntas aqui pro doutor, hashtag CADSP, quero ganhar, hein? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui pro doutor, posso fazer? Pode, tem uma aqui da Valéria. A Valéria pergunta bastante. A Valéria sempre pergunta, muito legal a participação dela, inclusive um abraço aí para ela. Mas, doutor, dentro do tema ainda que o senhor estava falando, sobre o advogado no inquérito policial, existe também, além do direito do investigado ou do indiciado, também é prerrogativa do advogado, né? Arguir, por exemplo, uma nulidade processual, porque num depoimento ou no interrogatório é necessária a presença do advogado, não é isso? Se o senhor puder falar, inclusive faz parte da alteração que teve no Estatuto da OAB, pela Lei 13.245 de 2016, que justamente enfatiza muito, ainda aponta que o advogado pode levantar quesitos e razões ainda durante o inquérito. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A parte mais delicada da presença do advogado é com relação ao interrogatório. E antes de responder isso, eu queria só deixar uma informação que às vezes quem não é muito da área se confunde, que a diferença entre termos de declarações, os termos de assentada ou assentada e os interrogatórios. O que é cada um? O que essas figuras representam dentro do inquérito policial? O termo de declarações, ele é tomado de pessoas que não possam ser compromissadas,
tenham alguma informação sobre o fato, mas não possam ser compromissadas, vamos dizer, a mãe do indiciado, o filho do indiciado, um menor de idade, a pessoa tem 16, 17 anos, ele não pode ser compromissado a dizer a verdade como testemunha, ou por relação próxima de parentesco ou por algum outro fator. Então, termo de declarações. A assentada é a oitiva da testemunha. Essa pessoa é compromissada a dizer a verdade, sob pena de perjúrio, né, do falso testemunho. E o interrogatório é direcionado àquele que é o suspeito fundamental do fato, que é o que está sendo indiciado naquele momento. Ele vai ser interrogado e esse tem o direito de permanecer calado. A assistência de advogado é obrigatória. É obrigatória não, mas é fundamental a presença do advogado. Então, vai ser o suspeito do caso, né, que já tem um elemento suficiente de prova contra ele, de indícios, né, da materialidade e da autoria que se dirijam a ele. Então, ele vai ser interrogado. A importância da presença do advogado no interrogatório, fundamental. Porque ele não pode fazer perguntas, ele não pode responder pelo interrogado, mas ele vai observar se todas as formalidades legais estão sendo observadas, se todos os direitos constitucionais e infraconstitucionais do cliente dele estão sendo observados, sob pena, aí sim, de um abuso de autoridade por parte de quem lhe interroga. A pessoa que lhe interroga é obrigada a se identificar, falar o nome, que está sendo interrogado por fulano de tal. E agora, com relação ao termo de declarações ou à assentada, é muito importante a presença do advogado. Por quê? Eu vou levantar aqui Na assentada, lembram-se, né? São as pessoas compromissadas, são as testemunhas, elas têm que dizer a verdade. Então elas vão chegar e vão narrar para o delegado de polícia tudo o que elas sabem sobre o fato. O delegado vai transcrever aquilo através do escrivão, vai transcrever tudo aquilo que ela vai ler, estando de acordo, ela assina, isso vai ser encaminhado para o judiciário. Suponha que, futuramente, em juízo, a testemunha diga, não foi isso que eu falei. Mas o senhor assinou, mas não deixaram eu ler. Olha o problema que vai ser criado futuramente. Se tem um advogado do lado, essa argumentação vai ser impossível por parte da pessoa, porque o advogado estava ali. E ele está absolutamente amparado por aquilo que você falou, pelas prerrogativas do exercício da função dele. Ele é inviolável no exercício da função. Se o cliente dele não respondeu uma pergunta daquela forma como foi consignado, ele tem total poder e direito de chegar e falar, não foi isso que ele respondeu tal coisa. Mesmo que a autoridade que o interroga, seja o magistrado, seja o delegado de polícia, seja outra autoridade administrativa que está tomando aquelas declarações, queira manter aquilo porque foi aquilo que ele entendeu, ele também pode pedir que seja consignado que houve essa retificação, que não foi aquilo, que o que ele quis dizer, o que ele disse foi isso, isso e isso. Mudar o teor da resposta, ou pelo menos o sentido da resposta. Então, pode atuar e é fundamental a presença dele por esses aspectos. Talvez não seja obrigatória legalmente em alguns casos, mas é fundamental a presença. É isso aí. A mãe do Tiago aqui, ela perguntou como fica a segurança no final de semana, pelo aquele que a gente comentou da delegacia está fechada, mas aí a segurança não é feita pela Polícia Judiciária só, e sim pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles que são a polícia que fazem toda essa parte de segurança, a polícia preventiva, né? A parte da prevenção da segurança. Então, assim, não é porque a delegacia está fechada, né, tem uma mais próxima aberta, que não vai ter aquela segurança, aquela ronda da Polícia Militar no bairro. Certo, doutor? Falei alguma bobagem? Não, perfeito. E é interessante a gente colocar isso também, porque às vezes a população não sabe muito bem distinguir o que está acontecendo. O que é mais visível? A Polícia Militar e a Polícia Civil, com as suas viaturas características. A Polícia Civil tem uma infinidade de viaturas descaracterizadas, que ninguém nem sabe que aquilo é uma viatura, porque a função dela é essa.
A polícia militar é a polícia preventiva, é aquela polícia que previne a ocorrência de um crime. É a polícia que atende aquela ocorrência, ela é a primeira a chegar. Ou, quando ela não conseguir evitar, ela vai ser a primeira a chegar, que ela vai ser chamada e vai para o local. A polícia judiciária só age a partir da existência do crime. Ela é a polícia repressiva. Ela vai investigar a forma, a autoria, como aquilo aconteceu, quem são os autores, etc. Ela faz a parte de investigação. Então, ela não é fundamental no combate preventivo, embora faça parte das suas funções o policiamento preventivo especializado, que pode até ser feito com essas viaturas descaracterizadas, a partir do mapeamento de pontos onde haja tráfico de entorpecentes, roubos, que aquilo seja corriqueiro naquele local, que os índices sejam elevados, ela pode atuar sim, mas não vai ser a viatura que vai mostrar que existe um policiamento. Ela é velada. Pessoal, a gente está com uma audiência sensacional. Vamos até pedir para passar um pouquinho do tempo hoje, uns 10 minutinhos, para fazer as perguntas. Tá Pessoal, eu vou fazer as perguntas de vocês aqui, a gente vai tentar responder todo mundo. Só que, para concorrer ao livro, você que chegou agora, colega que chegou agora para assistir, manda a hashtag CAD São Paulo, CADSP, para concorrer ao livro aqui, ó, o Mini Invade Penal, comentado por grandes juristas. Manda para poder estar concorrendo enquanto a gente faz as outras perguntas vai aqui. Vai subir na hashtag, vai subir na hashtag. O próprio texto aí da mensagem aí da live, só digitar lá. Aproveitando aqui, antes de eu subir a tela, o Henrique Santos aqui falou: opa, eu ouvi dia do design, cadê meus parabéns um abraço aqui? Pra ele. Parabéns, Henrique. Tá devendo o nosso fundo de tela novo aqui, hein? Ficou de vir fazer eu quero Nova York no fundo, com as luzes piscando, já vai anotando o pedido aí também. Bem bacana. E o pessoal gostou da nossa árvore de Natal aí? Hoje estamos inaugurando nossa árvore de Natal. Só falta os presentes aí, podem mandar, não tem problema, os viu? que estão ali no desenho no rodapé, tudo de mentira, tá? Pode mandar presente de verdade, a gente está recebendo. Pergunta da Camila Lazzarini. Isso. Faz aí, Oliveira. Vamos lá, doutor. Vamos lá. Os dados pessoais de quem fez o boletim de ocorrência por conta de um roubo são divulgados ou ficam sigilosos? Aí ela pergunta, ela falou que teve uma amiga que foi ameaçada pelo sujeito que a roubou, para que ela não fizesse o reconhecimento na frente da juíza. Pode ter sido passado os dados dela pelo advogado? Como proteger as vítimas para que isso não ocorra? Os dados do boletim de ocorrência, eles são reservados à instituição policial civil. Mas o advogado da parte, ele tem acesso a todos os dados. A única exceção é quando é testemunha protegida, existe um provimento do Tribunal de Justiça que essa testemunha não tem identificação nenhuma, nem pelo advogado da com parte. Codinomes, né? Geralmente é X, Y... Testemunha alfa, testemunha... qualquer coisa assim, mas essas são reservadas. Infelizmente, como o boletim de ocorrência é um documento de registro do fato, tem que constar principalmente a vítima, porque sem vítima não há crime, e os dados do indiciado. Agora, se isso ocorreu, que tinha os dados ali do indiciado, né, porque depois ele ameaçou, alguém por ele ameaçou, ou foi feito um flagrante, porque tinha os dados dele, ou ele foi identificado. Havendo esse tipo de coação, ela tem uma solução, não posso dizer que vá resolver 100% do caso, mas é uma solução legal, que existe e pode ser utilizada por ela, que é a de fazer o registro dessa ameaça que ela recebeu, porque mesmo que não seja o indiciado, o réu, a pessoa que roubou a moça, seja alguém por ele, tenha tentado coagi-la a não identificá-lo, existe um crime autônomo no Código Penal que se chama coação no curso do processo. E aí cabe prisão preventiva, tanto de quem atua como o coator, aquele que coage, como de quem determinou essa coação, que é o preso. Se ele estiver solto, vamos dizer, porque hoje em dia, né, o camarada é preso, tem audiência de custódia em 24 horas, ele pode ser colocado em liberdade por uma série de fatores, que eu acho que não é o caso da gente abordar aqui, ele vai para a rua.
está na rua, pode ser preso novamente preventivamente. E aí, outra discussão que hoje está bem em voga, a prisão preventiva não tem prazo. Aí ele pode ficar um tempão preso. Então existe essa solução jurídica para ela. Tem a pergunta do Victor Vicenzo. Como o doutor enxerga a possibilidade de uma maior padronização dos relatórios finais dos inquéritos, tendo em vista que alguns relatórios são bem confusos ou carecem de informações essenciais? Eu acho que tudo que é padronizado se torna um pouco... Eu não queria usar a palavra aqui, eu estou tentando achar uma outra, mas tudo que é padronizado se torna pouco inteligente. Cada sentença dada por um juiz, ela tem que se ater a tudo o que aconteceu dentro daquele processo, as peculiaridades das pessoas, dos fatos, como aquilo ocorreu. Como padronizar isso? Eu acho que é impossível. No inquérito policial é a mesma coisa. Eu sempre primei pelo seguinte nos meus relatórios de inquérito policial. Eu seguia mais ou menos um padrão de sentença. Dos fatos. Narrava o que aconteceu, os fatos. Das diligências, quais foram as diligências elaboradas. Das testemunhas, como é que as testemunhas disseram, cada uma falou o quê. Das provas colhidas, quais foram as provas periciais feitas e tal. Da conclusão, do indiciamento, etc. Estava pronto. Não é uma coisa complexa de se fazer, você segue o que aconteceu dentro do inquérito policial. Ele não é... Lógico, tem exceções de casos mais complexos, em que o relatório seja um pouco mais extenso, mas o rotineiro são relatórios de 4 ou 5 laudas, não são nada extensos, assim, abusivos. Uma petiçãozinha, né? Uma petiçãozinha simples de se fazer e que espelha totalmente o que tem dentro dos autos. Eu acho que essa seria a melhor saída. E os delegados de polícia, não tenha dúvida que estariam super interessados em agir dessa maneira, porque para eles deixa bem claro quais foram as atitudes deles dentro do procedimento que eles presidem. Então, eu não concordo com nenhum tipo de padronização. Então, respondido. A Valéria está me cobrando aqui. Vamos ver, acho que é essa daqui, né, Valéria? Quando uma pessoa teve um problema com a justiça, já resolvido, por que ela precisa de um advogado para tirar o seu antecedente criminal federal? Normalmente a gente tira isso online. Não precisa. Não precisa, Valéria, porque eu acho que eu não estou falando besteira. Você entra lá na Só precisa, na verdade, área... se for puxar folha de antecedentes, porque aí precisa, porque aí tem uma senha específica, tem que ir no cartório, mas acho que nem folha de antecedentes, Thiago sabe responder melhor, precisa de ser um advogado? Ou a certidão de objeto e pé. A não ser que for a certidão a própria pessoa pode tirar, a própria pessoa pode tirar. E essas certidões, Valéria, elas saem online. Você entra lá no site lá da Justiça Federal, do TJ de São Paulo, tem um link lá online para tirar lá. A FE é só para justiça. Então tem que ver a pergunta dela, como talvez ela não conheça os termos técnicos, deve ter sido essa. Aí nesse caso, doutor, aí o advogado mesmo, a folha de antecedentes. A folha de antecedentes ela não é fornecida. Ela não é fornecida. Até porque, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem 8, 9 boletins de ocorrência feitos contra ela. Só que nenhum desses 8 ou 9 boletins de ocorrência se tornou inquérito policial e muito menos ação judicial. Virou processo, nada. Isso poderia, se circulasse na sociedade, denegrir a imagem dela sem que ela tivesse qualquer elemento de culpa formado. Então isso é uma informação interna, tanto para a justiça quanto para a polícia, para saber o perfil daquela pessoa. Eu digo o seguinte, a gente, dentro do direito, a gente estuda vitimologia. Vitimologia é a ciência da vítima, por incrível que pareça, existe. Pegue uma pessoa que tem 10 boletins de ocorrência como vítima, sempre de fatos parecidos. Alguma coisa não está direito ali. Tem uma coisa errada. Alguma coisa não está. Ele é muito vítima, né? Ele é muito vítima. Da mesma forma que alguém é muito testemunha de alguma coisa. Eu sempre lá. O camarada, a gente não pode nem andar do lado dele, que um dia o raio vai cair nele e vai pegar na gente. Ele vai ser a testemunha. Então, existem certas coisas, desculpa aqui a brincadeira, mas existem certas coisas que a gente também tem que ponderar um pouco, né? No caso, podem fazer vários boletins de ocorrência contra uma pessoa, e isso, se caísse no domínio público,
ia trazer prejuízos à imagem dele, mas, na verdade, juridicamente falando, ele não tem nada que o desaponte. Aí tem a certidão de objeto IP, qualquer pessoa pode solicitar no seu nome, é só ir no cartório. O Lucas tem uma pergunta interessante que eu posso fazer. Pode fazer. Interessante, deu risada, não sei não essa pergunta aí. Doutor, eu estou querendo matar um cara que saiu da cadeia nesse último final de semana. Quem será? Estou pensando em atropelar ele. Acho que é a melhor maneira de não ser preso. Estou correto? Vai preso, sim. Essa daí você me deixou numa sinuca de bico. Essa eu não vou advogar para você, não. Melhor, viu? Melhor. O José Carlos Cobra perguntou sobre as delegacias serem virtuais, né? Ele perguntou se elas vão substituir em algum momento as delegacias físicas, né? E os agentes reais. Ele quer dizer as pessoas que lá trabalham, né? Se vai a tendência é ir tudo para o lado online. Eu acho que existem certas funções de Estado que não possam, ou que não podem ser substituídas pela frieza eletrônica. A cibernética, né? Como é que se diz? Virtual. Virtual, igual ele falou aqui. A internet, né? A computação. Sim. Isso veio para ajudar a gente, para agilizar, para fazer com que o ser humano tenha um pouco mais de segurança, tranquilidade, tenha agilidade nas informações. Perfeito, tem que ser utilizado da melhor forma. Mas eu duvido que um dia, daqui 100 anos, sei lá, um robô substitua o atendimento do médico ao doente no leito do hospital. Da mesma forma que eu não acredito que a ausência da autoridade policial, de um policial militar na porta da casa da pessoa, de um escrivão de polícia, substitua, o computador seja substituído por isso. Porque a pessoa precisa ser ouvida por alguém, ela precisa de apoio àquela hora, ela precisa de alguém que oriente, que traga experiência para ela. Então, eu acho que vai haver um somatório de fatores. As delegacias virtuais vão crescer, vão ter mais opções de atuação, mas o elemento humano ele é insubstituível nesse tipo de relação. Para as coisas simples, tudo bem, já tem, né? Igual para. Como fazer um boletim online ali de um furto, que é crime, né? Crime evita, patrimonial mais simples, evita um o acidente de deslocamento, trânsito, sem um vítima, acidente, simples. Agora perfeito, um crime contra a vida, aí já é mais, né? Mas não tem como, não tem como substituir o atendimento presencial. Agora crimes patrimoniais, crimes mais simples como furto, tudo não tem problema, um furto de celular, um furto de um relógio, de algum objeto, tranquilo ser pela delegacia eletrônica. Pessoal, a gente está chegando no final, vou fazer mais umas 2 perguntas, a gente vai fazer. Vamos subir a hashtag vamos subir a hashtag CADSP para concorrer ao sorteio, hein? Vamos lá, tem alguma pergunta a mais para a gente encerrar? Deixa eu ver vídeo. Peraí. Doutor, é a favor. Eu ia fazer uma última aqui, o Cobra mandou mais uma aqui. Videoconferência para depoimentos? Qual a opinião sobre videoconferência para agilizar depoimentos? Eu digo, É meio perigoso, né? São 2 fatores. O primeiro, segurança. Você não desloca presos perigosos entre comarcas, ou entre fórum e prisão. Ótimo. Evita a circulação e eventuais tentativas de resgate, despesa pública com o transporte, policiais que vão ser designados a fazer essa escolta. Existem todos esses benefícios. Agora, a sensação da presença física do réu para o juiz, ela é fundamental. Existe até, o próprio Código de Processo Penal prevê isso, que o juiz vai sentir as reações do réu. Existe isso. O juiz percebeu o olhar do réu, a expressão corporal dele. Eu acho que isso é insubstituível. Porque o ramo do direito ele é da inter-relação pessoal. Basicamente isso, é sempre relação humana, seja para o bem, seja para o mal, mas é sempre relação humana. Eu acho que isso poderia prejudicar. Pode ser um assunto a ser debatido? Eu acho que sim, eu não estou aqui me colocando de forma definitiva com relação a isso. Mas num primeiro momento, acho que enquanto puder ser evitado, eu evitaria.
Eu acredito que teve um caso, né? Até o traficante lá, o El Chapo, né? Ele já teve tentativas de resgate dele, diversas. Talvez um caso desse específico, né? Cada caso um caso, né? Específico. Analisar de acordo com o caso concreto, né? Que a gente Exatamente. Talvez nesse caso seria necessário. Do El Chapo, esse exemplo que você deu seria perfeito, porque ali não teria muito necessidade de sentir a expressão corporal dele, né? O histórico dele. Ele já dele. É culpado extremo, a ficha dele. A Valéria mandou uma pergunta aqui para mim, que se só advogado pode pedir. Valéria, atestado de antecedente pode pedir na internet, na Justiça Estadual ou na Justiça Federal de cada estado, né? Você pode pedir no Tribunal de Justiça de São Paulo, você entra lá no Poupa Tempo também. Se for Justiça Federal, só entrar no site da Justiça Federal e pedir. Depois, se precisar, chama a gente, eu te passo os links. E certidão de objeto em pé, você pode ir no cartório. Se tem respondeu algum processo ou está respondendo, só ir no cartório que está rolando, no distribuidor também, né? O distribuidor vai te falar quais cartórios está o processo, vai nos cartórios e pede a certidão. No criminal, essa é gratuito, tá? Não paga. Tem que ir um por um, se for 20 processos e 20 varas diferentes, tem que ir de uma em uma. Espero que você não tenha tudo, ainda mais 20 processos ainda. Mas enfim, tem que ir de um em um e é gratuito e demora 5 dias. Fez o pedido, depois de 5 dias retorna para retirar a certidão. Aqui o José Carlos da Silva Cobra falou: parabéns, doutor, perfeita na minha opinião a sua resposta. Ele gostou aí da resposta. E parabéns novamente, doutor, ele agradeceu 2 vezes igual. Gaguejou na escrita. Gaguejou digitando. Aqui. E vamos para o sorteio, tem alguma pergunta? Eu ia fazer uma. Fica se o doutor não quiser responder, eu quiser responder a metade dela, não tem problema. Se achar polêmica, saia justa. Sobre a liberação, a gente falou sobre a do Lula mesmo, mas eu ia falar sobre a lei, né? A opinião assim técnica, eu ia perguntar para o doutor, pode ser de forma sucinta. A opinião técnica sobre sim ou não da questão de segunda instância, se já é formada a culpa ou não. Julgamento e se quiser dar a sua opinião pessoal, se não tem problema. Se achar que é muita polêmica... Não, eu vou tecnicamente dizer, lógico, eu não vou comparar o meu parco conhecimento com o dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles, né, não tem comparação. Mas é uma posição humilde de um advogado. A gente aprende nos bancos da faculdade que nenhuma lei pode ser interpretada de forma individual. Toda interpretação legal tem que ser em conjunto com todo o livro jurídico existente naquela nação. Tudo bem. Se apegam os ministros para liberar a gente está usando o exemplo do Lula, né? Mas não é só o Lula, são os condenados em segunda instância, que ninguém será culpado, artigo 5º, né? Ninguém será considerado culpado sem o trânsito julgado da sentença. Alguma coisa... Muito bem. A Constituição Federal ela é de 1988. Em 1988, vigia um artigo do Código de Processo Penal, que era o artigo 393, que ele era parte da normatização da forma como deveria ser feita, elaborada a sentença. Ao final da sentença, pregava esse artigo, que o juiz deveria mandar lançar o nome do réu no rol dos culpados. E o que isso queria dizer? Que ele passaria a sofrer uma série de restrições de direito. Talvez não pudesse sair do país, talvez... não pudesse tirar passaporte, não pudesse votar, dependendo da condenação e tal. A Constituição Federal não revogou esse artigo, mas disse que ninguém seria considerado culpado se o trânsito julgado a sentença. Então o juiz, em primeira instância, condenando e lançando o seu nome no réu dos culpados, não teria o efeito das consequências da culpa. Eu entendo dessa maneira. Muito bem, em 2011 ou 2012, agora a pergunta me pegou de surpresa, eu não tenho certeza. Mas foi em 2011 ou 2012 uma lei da presidente Dilma, em que revogou o artigo 393. Então eu entendo que o que diz o artigo da Constituição era referente ao que vigia a época da elaboração da Constituição. Ele não poderia ser considerado culpado para esses efeitos
colaterais da sentença. Existe artigo no Código de Processo Penal que autoriza o juiz da primeira instância, ao elaborar a sentença, decretar preventiva de acordo com a necessidade que ele entender. Então, no meu humilde entendimento, eu acho que a liberação dele é contra a lei. Eu não vejo amparo legal para a liberação de condenados em segunda instância, que vão aguardar o quê? Qual discussão falta a se fazer sobre fato, culpabilidade, materialidade? Então, eu não posso concordar com isso. Assunto... Não vai mais ter a fase de provas, né? Já passou para a fase de colheita de provas. Não discute mais o mérito. Não discute mais o já mérito. Existe a formação de culpa, já é culpado. Ele só tem o direito de ficar recorrendo e protelando, mas ele já é culpado. Se ele se não houver o cumprimento da sentença para condenados em segunda instância, eu vou falar agora aqui em tom jocoso. Eu não sei para que existe a segunda instância ou STJ. Eu condenou em primeira instância, há recurso, vai direto para o Supremo, então, porque se tem que só eles que decidem, no final das contas. Então não tem necessidade das instâncias intermediárias. É um bom posicionamento. A gente discutiu bastante aí essas semanas, aí, inclusive nos grupos da OAB. Aí, bastante grupos isso que eu falei, eu vou perguntar para uma pessoa técnica responder agora. Né? E eu também tenho meu posicionamento. Todo mundo aqui tem o posicionamento. E de forma bem respondida e técnica, parabéns pela resposta, foi bem legal. O programa hoje passou um pouquinho do horário porque foi sensacional. Audiência sensacional. A audiência bateu lá no topo, uma das nossas maiores audiências aí. Já fica o convite para voltar mais vezes, doutor. Agradeço. Vamos fazer o sorteio rapidinho, Thiago? Vamos lá, então, sorteio vamos lá, agora, pessoal. Vamos sortear o mini Vadimeco penal. Os autores são os professores da Damásio Educacional. Vamos lá. Qual que é o número aí? Camila Lazarim? Ela ganhou de novo. É da sua sala. Ela ganhou de novo. Porra, ela tá aí na live ainda? Nós vamos pedir a auditoria aqui, que a Camila ganha. Parece segundo. Hoje ela nem tá na live mais. O Thiago que tá sorteando, ficou alguma coisa suspeita aí, né? Não sei não, hein? Vamos pedir auditoria. Então, parabéns pelo livro aí, mais um. Camila, né? Camila Lazarim. Ela tá na live, ela tá agradecendo. Isso aí. Ela nem gosta de penal, aí, ó. Olha por que ela ganhou. Confissão ao vivo, por que ela ganhou. Ela não gosta, é porque ela vai me dar. Então, ela ganhou. Já tava combinando antes ali no WhatsApp, tá certo. Vamos para as considerações finais, então. Oliveira. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Foi um programa sensacional. Galera, como a gente conversa sempre, respeite o seu posicionamento. O que eu pedi para o doutor foi um posicionamento técnico, sem formação de Facebook, da faculdade do Facebook. Obrigado, Valéria, pela audiência, mais uma vez, pelas perguntas. Ela tem muita pergunta polêmica, mas é bacana, né? Ela está sempre acompanhando, ela faz perguntas interessantes. Obrigado, gente, pela audiência extraordinária. Parabéns, doutor. Obrigado por aceito o convite. Grande programa. Estou muito feliz. Até o cansaço passou. Eu estava pelo grande programa que foi. Muito feliz quando a gente faz um bate-papo tão agradável. Obrigado. Realmente, hoje o programa foi sensacional, né? Quero deixar agradecimento ao doutor também, que eu sou um admirador, né? Já fui em 2 palestras dele e realmente conhecimento sensacional, né? Então, desde já agradeço. Agradeço a todos aí que compartilharam. Hoje batemos recorde aí de público, muito bom saber disso. E vocês estão participando também. Então, deixo meu boa noite a todos. Doutor, suas considerações finais? Bom, quem tem que agradecer aqui sou eu, de terem me permitido esse espaço, de eu poder colocar alguma coisa. Espero ter colaborado, ajudado, tirado as dúvidas suficientes. Essa última resposta, eu entendo que possa ser polêmica, mas é técnica. Não gostaria de que ninguém me entendesse mal, me colocasse com algum tipo de posicionamento político, não é isso. É uma questão técnica. Se fosse ao contrário, eu diria também. Mas obrigado a todos, boa noite, eu agradeço as perguntas que vocês mandaram, estou à disposição de todos. E de forma alguma, não acredito que não ofendeu ninguém, até porque o direito não é uma ciência exata, o direito é isso, o direito, se não tivesse as duas opiniões, não tinham os dois lados ali. Fazer o contraditório, né? Contraditório, então assim,
democracia também é isso, né? Cada um tem E não a te sua cortando, opinião. mas a Valéria mesmo já tá mandando que ela vai assistir a novela agora, porque vai ter o julgamento da Josiane da novela agora. É isso Ela vai aí. assistir o julgamento. Aí sim. E a Camila falou que não vai dar nada pro Thiago, não. Não vai É dar isso aí, nada Camila, pro não dá Thiago, pra ele não. Isso aí. E quarta-feira, o que tem, Oliveira? Quarta-feira, amigos da Várzea, TV Cobra Notícia, hein? Vamos assistir aí às 8 horas. Eu e meu amigo Carlos Cobra estamos aqui novamente às 20 horas. Mandar aquele coraçãozinho lá pro pessoal do Cobra lá. Aí, Cobra, boa noite aí. Ó, meu Pessoal, coração. até semana que vem. Boa noite. Obrigado. Tudo Boa de noite. bom. Abraço a todos.